Fala pessoal, no último episódio eu e o Jonato nós falamos bastante sobre os aspectos associados com lesões, tanto lesões sobre aspectos mecânicos como lesões associadas com aspectos metabólicos do treinamento. E agora eu vou perguntar para o Jonato sobre qual a opinião dele de como o treinamento desta modalidade do cross, programa de condicionamento extremo, pode favorecer ou não no processo do emagrecimento. E aí, Jonato, o que você acha? Será que a modalidade é mais efetiva do que o treino tradicional de musculação ou corrida no processo de emagrecimento? Eu acho que é extremamente interessante esse assunto, né? Muitas pessoas que entram numa academia, seja ela convencional ou de cross, elas querem um emagrecimento e tem-se uma falsa impressão de que você vai fazer determinados tipos de exercício e vai secar, né? A gente sabe que o processo de emagrecimento ele é um processo extremamente complexo que não depende só do exercício em si. Mas uma coisa é fato, que eu posso dizer com certeza. O CrossFit, por ter uma demanda metabólica elevada, envolver movimentos de força e condicionamento metabólico, é um tipo de esporte que ajuda sim no emagrecimento, desde que a pessoa esteja seguindo uma alimentação adequada para que isso aconteça. O problema é que muitas pessoas acabam tendo uma imagem um pouco fictícia, um mito, de que vai entrar no CrossFit para secar. Se você entrar no CrossFit, fizer os treinos, mas ficar com uma dieta inadequada, ingerindo muito açúcar, comida embutida e gorduras, você não vai conseguir emagrecer mesmo fazendo CrossFit. Então, agora, um outro ponto extremamente interessante, né, Ramires, é que quando você treina um tipo de exercício que você gosta, a tendência é que você consiga emagrecer mais. Vou até mencionar um estudo bem interessante, que eles compararam um tipo de dança típica de uma região com um exercício programado. E eles perceberam no final do estudo que o grupo que fazia a dança típica, mesmo sem muito controle, foi o grupo que emagreceu mais, em partes porque frequentava mais as aulas e porque fazia as aulas com mais motivação. Então acho que uma coisa que a gente também pode colocar sobre o CrossFit, para quem gosta de treinar CrossFit, que vai ajudar no emagrecimento, é a questão de você treinar mais motivado, frequentar mais as sessões. Isso com certeza pode ajudar sim no emagrecimento. Então, o aspecto principal que você acha que o CrossFit pode emagrecer é o aspecto da aderência do treinamento, mas claro, sempre aliado com uma boa dieta, uma boa alimentação. Agora falando sobre o meu ponto de vista, né, do que eu acho, do quão efetiva a modalidade pode ser no processo de emagrecimento. Bom, quando eu falo de emagrecimento, e você sabe bem disso, eu sempre divido de dois aspectos. O aspecto agudo, que é você ter maior gasto calórico, você ter maior oxidação de gordura pós-treinamento, o famoso EPOC, e muita gente pode acreditar que você gastar mais calorias, ter um maior EPOC, pode favorecer no processo de emagrecimento, mas todos nós sabemos que se você não tem uma boa dieta, isso de nada vai importar. Então a ideia principal é, quem vai emagrecer vai ser a alimentação. Mas o exercício ele vai te trazer características importantes para que você tenha um emagrecimento sustentável, para que você não vá reganhar todo o peso que você perdeu ao longo do tempo. E quais são essas características essenciais do treinamento? O ganho de aptidão física através da melhora do seu condicionamento cardiovascular, e o ganho de força e massa livre de gordura, o aumento da massa muscular. Então, os programas geralmente eles são falhos no sentido de você só trabalhar a aptidão cardiovascular ou só de você trabalhar a questão da força. Dentro do cross, você consegue melhorar tanto a sua condição cardiovascular quanto a sua força e a sua massa livre de gordura. Então, muita gente às vezes pode associar o cross ou o treino funcional com um treinamento que você vai conseguir emagrecer, vai ter um gasto calórico muito alto, mas os treinadores eles não podem deixar de lado a questão do trabalho do estresse mecânico para estimular a via hipertrófica do treinamento. Por quê? Se você aumenta a massa muscular ou se você previne o decaimento dela ao longo do processo da dieta, da restrição calórica, você vai ter um emagrecimento sustentável ao longo do tempo. Então eu acho que o programa de condicionamento extremo, o CrossFit, que ele é direcionado para o emagrecimento, ele tem que visar a manutenção da massa livre de gordura ou o aumento dela. Então o treinamento ele tem que englobar questões de treino de força que
possa propiciar um aumento da hipertrofia muscular. O que você acha sobre isso? Eu acho que é perfeito essa análise. A gente vê nas outras modalidades o exercício combinado, né? Cardiorrespiratório com exercício de força, e você tem muito isso no CrossFit. Então você tem um tipo de treino que pode melhorar um pouco o seu condicionamento cardiorrespiratório, um pouco a sua força, um pouco a massa muscular, não focando excessivamente em nenhum deles, né? Ou seja, quando a gente pensa em aptidão física e saúde como um todo, é um programa bem completo para esses quesitos, né? Uma coisa que as pessoas tendem a pensar errado, para quem é mais, assim, vamos pensar, o sujeito entra para treinar, né, Ramires? E ele vai lá e sofre no treino, né? Sai desgastado, cansado, e aí ele chega para as pessoas e fala, agora vai. Esse é o problema, né? As pessoas não entendem que o emagrecimento é um processo que acontece nas 23 horas que a pessoa passa fora da academia. Então, às vezes os leigos têm uma impressão que vão chegar na academia e só por se esforçar muito ou por ficar cansados ou até doloridos, que isso vai ser sinônimo de que eu vou emagrecer, né? Então, ajuda. Por exemplo, uma coisa fundamental do CrossFit e de outros tipos de treino é que você passa a ter uma dieta um pouco mais real. Você não tem que restringir tantas calorias como restringe num programa de emagrecimento que você não faz exercício, por exemplo. A gente sabe que uma das principais características metabólicas da restrição calórica de longo prazo é a diminuição do gasto energético, a diminuição de hormônios como T3, T4, o que deixa o metabolismo ineficiente ao longo do tempo. Então, ninguém vai restringir calorias a vida inteira. A pessoa depois vai ter que voltar a comer, né? Vai ter suas reuniões familiares. Então é muito importante entender que em longo prazo o CrossFit, por envolver toda essa demanda de força cardiorrespiratória, é um tipo de treino sim muito bom para emagrecer, mas precisa estar acompanhado de um processo que ocorre também fora da academia, né? Então, os aspectos principais para quem treina e para o treinador também. Então, o CrossFit ele é capaz de emagrecer não sozinho. Você precisa ter uma boa alimentação. Agora, se você treina o cross ou outra modalidade em específico, que fique claro dois aspectos importantes. Essa modalidade ela deve ser suficiente para aumentar a sua aptidão física e deve ser suficiente também para melhorar a sua massa muscular. Por quê? Para impedir que a sua taxa metabólica diminua, para impedir que sua massa muscular diminua e, consequentemente, suas atividades diárias diminuam também. Então, dentro do programa do cross, você, treinador ou você, praticante, deve frisar com que esse treino seja suficiente para aumentar a sua massa livre de gordura. Então, é um ponto extremamente importante, né, a manutenção da massa livre de gordura. E alguns esportes, ou até quando só tem a dieta, né, que não incluem exercício de força, exercício que produz aumento de massa muscular, a gente percebe realmente que a taxa metabólica cai mais, é mais difícil manter uma dieta tão restrita por mais tempo, né? Então, até para as pessoas poderem ter um estilo de vida mais normal, né, Ramires? Poderem comer as coisas que têm vontade, a prática do treinamento que envolve condicionamento cardiorrespiratório de força é fundamental, né? Então, eu vejo isso como muito positivo no CrossFit. E também as pessoas, como a Ramires mesmo falou, não podem confundir a questão de você gastar muitas calorias em uma única sessão ou queimar mais gordura com um emagrecimento de longo prazo, porque o nosso corpo se adapta muito rapidamente com a demanda do mesmo exercício, né? Então, obviamente que tem que ser feitas modificações no treino o tempo todo, que a gente chama de sobrecarga progressiva, para que o efeito seja mais contínuo, mas também entender que nem o treinamento de forma muito exagerada e nem uma dieta muito restrita vai te dar um emagrecimento sustentável. Então, para a maior parte das pessoas que procuram aptidão física relacionada à saúde, e um dos processos é a redução da adiposidade, né? É uma modalidade que tem o seu potencial, mas não por esse mito, né, de realmente gastar muito mais energia do que as outras, queimar muito mais gordura do que as outras, né, Ramires? E aí a gente entra no outro debate, né, que é a questão das pessoas que falam, eu vou procurar o CrossFit porque eu vi no Instagram, no Facebook, as pessoas com os corpos extremamente bonitos, esbeltos. Então, logo, se aquela pessoa está com o corpo daquele jeito, eu vou praticar o CrossFit e vou ficar com um corpo similar ao dele.
Só que as pessoas esquecem de alguns outros detalhes. E aí, o que você acha que está por trás desses corpos bonitos? Pois é, a gente sabe que hoje, quando a gente vai para o quesito estética, muitas pessoas acabam usando recursos que não têm a ver só com dieta e treinamento, né? E por isso, às vezes, uma imagem muito bonita de uma pessoa com roupa de crossfit, toda definida, né? Vai acabar confundindo a população achando que vai treinar e vai ficar daquele jeito, né? Então, qualquer esporte que a pessoa se dedicar muito bem, fizer uma dieta boa, ela consegue ter um corpo definido, consegue melhorar sua estética física. Não necessariamente tem que ser no crossfit, né? Então, muitos vídeos também, o Ramires sabe disso, que abordam o crossfit, colocam os caras com, né, um corpo mais com uma desenvoltura maior, as mulheres também. Então aquilo dá a impressão de que eu vou entrar para o crossfit e vou ficar daquele jeito, né? Isso é um mito, né? Com certeza você vai entrar num box e vai ver que tem um monte de gente treinando que não necessariamente tem esse corpo escultural que as pessoas vendem, né? Ou seja, dá para ficar bem, mas você vai ter que seguir uma série de coisas fora da academia para ficar com esse corpo legal, e isso não é necessariamente só associado à prática da modalidade. Com certeza, você tem outros fatores que explicam esses corpos, né? Por exemplo, a alimentação, por exemplo, a recuperação. Então, não necessariamente essa pessoa ficou daquele jeito em decorrência apenas do treinamento da modalidade. Ramires, uma outra coisa que eu queria tirar uma dúvida aí, que você pudesse falar para o pessoal muita gente associa muito o crossfit com a hipertrofia, com ficar, né, ganhar massa muscular. Eu queria que você falasse pra gente aí, o objetivo principal do crossfit é mesmo ganhar muita massa muscular? Como é que é isso? Na verdade, a hipertrofia é apenas consequência da modalidade. A ideia principal do cross é que você tenha um melhor condicionamento físico, que a modalidade seja a melhor modalidade para que você alcance a sua melhor aptidão física e não apenas a hipertrofia. A hipertrofia é apenas uma consequência do estímulo que você está tendo dentro da academia. Quando a gente fala de hipertrofia, a gente logo tem dois fatores principais, que é o estresse mecânico e o estresse metabólico. Não que os dois andam separados, mas sim você tem predominâncias de acordo com o estímulo. E aqui dentro da modalidade, nós temos a predominância do estresse mecânico quando nós trabalhamos os exercícios de força básica, os exercícios de agachamento, os deadlifts, o supino. E nós também temos a característica metabólica quando nós fazemos o circuito. Elevados números de repetições realizados em estados de fadiga. Então você consegue ter um trabalho para hipertrofia em ambas essas partes do treinamento. Mas é claro, se comparado com o treino tradicional, com a musculação, o volume que você tem do seu treinamento para hipertrofia é muito menor do que quando comparado a um bodybuilder, do que quando comparado à musculação tradicional. Por quê? Porque aqui você vai fazer um agachamento, mas você tem que correr, você precisa subir uma corda, você precisa remar, você precisa nadar. Então essa característica de concorrência vai diminuir a possibilidade com que você tenha a mesma hipertrofia do que se você estivesse apenas na musculação. Então aqui, sim, você pode hipertrofiar, mas não da mesma forma do que o indivíduo que está na academia tradicional. Ramires, eu vejo que uma coisa muito importante quando a gente compara emagrecimento, estética corporal e até ganho de massa muscular, crossfit, musculação tradicional, seria que talvez a musculação tradicional poderia complementar um treino de crossfit, de repente com alguns exercícios que necessariamente não conseguem ser realizados dentro de uma sessão de crossfit tradicional. Eu poderia dar alguns exemplos, por exemplo, trabalho de flexão de joelhos isolado, trabalho de abdução para glúteo médio, tensor de face lata, ou seja, você acha que se o objetivo for também um pouco estético, seria importante esse trabalho complementar? De cunho estético, eu acredito que sim, porque você não consegue ter uma sobrecarga que te dê a possibilidade de hipertrofia para determinadas regiões do seu corpo. Mas se a gente pensar só no aspecto de prevenção de lesão, aí não. Aí a gente já consegue trabalhar esses outros grupamentos musculares, essas outras regiões que não são tão trabalhadas, fazendo exercícios específicos dentro de um box. Mas se for um pensamento de que a pessoa quer fazer o cross porque gostou da modalidade, mas que não quer largar a musculação,
Então, você consegue fazer esses dois trabalhos simultâneos, mas desde que o professor ele consiga administrar bem o volume, a carga de treino, para evitar o processo de overtraining. Então, deve ser algo muito bem trabalhado entre o professor da musculação e entre o professor do cross, para que esse aluno consiga ter uma sustentação dentro dessas duas modalidades, que é algo que eu vejo que não acontece frequentemente. Ou o indivíduo ele larga o cross ou ele larga a musculação. Agora, conseguir conciliar os dois, são poucos os indivíduos que conseguem conciliar as duas modalidades. Ou seja, teria que ter um treinador muito bom que conseguisse enxergar os pontos que podem ser complementados entre as modalidades, não é isso? Sim, não só isso, mas também com que o professor da musculação diminua o seu ego, de falar assim, poxa, que legal, você quer estar no cross e quer estar aqui, então vamos fazer um trabalho simultâneo. E não ficar criticando a modalidade, larga esse crossfit porque ele vai te lesionar, isso não presta. Então esse é um discurso muito frequente entre quem está trabalhando na academia tradicional. E o inverso também é verdadeiro, eu vejo frequentemente com que coaches profissionais que estão dentro do cross falando, não, fica aqui no crossfit porque aqui você consegue resolver tudo da sua vida, como se fosse uma atividade milagrosa, você melhora tudo, né? Que ambos nós sabemos que não é bem assim, que as coisas funcionam. Então, acho que os profissionais, os coaches, os professores de academia tradicional, eles devem ter essa consciência de tentar fazer o melhor para o seu aluno e não tentar fazer o melhor para si próprio. Então, a ideia principal é essa. É isso aí, pessoal. Então, veja bem. Se você gosta muito de crossfit, você vai frequentar mais o exercício vindo para o crossfit pode ser uma ferramenta boa para você emagrecer. Se você estiver seguindo uma alimentação regrada, o resultado vai aparecer com certeza. Você só não deve criar um mito na sua cabeça de que essa é a modalidade que vai te secar e que deixar com o corpo super esbelto, né, Ramires, como poderiam dizer por aí. Mas o interessante é você achar aquela modalidade que você gosta mais. Por isso, a gente sempre recomenda que se o seu gosto é pelo crossfit, ótimo, fique no crossfit, você vai ter mais frequência, vai se sentir mais motivado para treinar e quem sabe até pode trazer outras pessoas da sua família, amigos que vão conhecer a modalidade, vão gostar. E para quem necessariamente não gosta tanto da modalidade, existem as outras opções, né, Ramires? Sim, mas lembrando também que não existe a pílula do emagrecimento, né? Porque você vai estar fazendo crossfit que você vai emagrecer. É só mais uma ferramenta, você precisa ter o controle alimentar. A ideia principal da nossa fala é que o exercício isolado não emagrece. Pode ser crossfit, jiu-jitsu, futebol, musculação. Se você não tiver uma boa dieta, você não vai emagrecer. Então, associe uma boa alimentação com um treinamento que você goste. Se esse treino for propício para aumentar sua massa muscular e sua aptidão cardiovascular, você está no melhor cenário possível para ter um emagrecimento duradouro. Eu acho que uma mensagem muito importante que a gente queria deixar para vocês, pessoal, é o seguinte, não existe essa pílula mágica, tá? E não fique achando que só porque você está se esforçando muito lá no teu treino, você já está garantido em relação ao emagrecimento. Essa é uma coisa que muitas pessoas leigas têm na sua cabeça e que no fim acabam criando uma expectativa que não existe. Na verdade, essa fórmula é uma fórmula de consistência. As pessoas que vão conseguir um bom emagrecimento e ter uma saúde cardiovascular, saúde física, uma boa composição corporal, são as pessoas que têm consistência, que não faltam os treinos, que seguem uma alimentação regrada. E quando a gente fala em seguir alimentação regrada, não significa não poder comer as coisas que gosta, né, Ramires? Até para quem não é atleta, mais ainda, as pessoas podem ter os seus momentos de fazer a sua happy hour, sua refeição com a sua família. Mas olha, pessoal, não confunda você se esforçar lá no treino com você necessariamente emagrecer. O treino é uma parte, que é importante, mas ela tem que estar associada a outras coisas. E a gente recomenda também que você procure um profissional da saúde, faça os seus exames de sangue, saiba se está tudo ok, talvez possa estar faltando um nutriente na tua alimentação, né, Ramires, que está interferindo com a tua resposta no treino, ou às vezes até está impossibilitando que você treine como você poderia treinar. Então, CrossFit ajuda no emagrecimento? Ajuda, mas como todas as outras formas de exercício, precisa ter todo um conjunto de fatores acontecendo para que você tenha o resultado tão esperado. Uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente discutir é a autossabotagem, né? Tem aquele cara que treinou intenso, treinou pesado
e acha que depois do treino ele pode comer um pouco mais. Ah, não, eu acabei de treinar, logo eu posso tomar esse refrigerante, posso comer esse pedaço de pizza. E não é bem por aí, porque nós sabemos que uma sessão de atividade física, seja o CrossFit, seja qualquer atividade, para você conseguir compensar o efeito de uma alimentação não tão bem regrada, você vai ter que treinar com um volume muito maior, com um treino muito mais intenso. Então, um outro aspecto que as pessoas deixam escapar é essa questão de ficar se auto-sabotando em relação ao treino, em relação à dieta. Não é porque você fez um treino hoje que você vai poder compensar num alimento, numa besteira, depois do seu programa de treinamento. Ou seja, né, Ramires, você tem lá 2, 3 sessões de treinamento por semana, um gasto aí total de 1.500 calorias, sendo que dependendo do lugar que você for comer, né, um lugar de sanduíche, refrigerante, você já vai ter um consumo ali de calorias de 1.500 calorias. Só do hambúrguer. Só do hambúrguer, ou seja, então o que a gente tem que entender é que todo aquilo que está na nossa cabeça, aquele esforço físico, não necessariamente pode ser compensado por uma grande ingestão calórica. Com certeza. Outro ponto extremamente importante é que à medida em que você entra em programas de condicionamento extremo, né, Ramires, com o objetivo de emagrecer e de ter um resultado estético, é que você precisa ter uma mudança de estilo de vida, né? Pensar na sua saúde. O emagrecimento ele não é só uma questão estética, ele é uma questão de reduzir triglicerídeo, reduzir colesterol, controlar a sua glicemia, ou seja, prevenir várias doenças, não é, Ramires? Com certeza, esse é um outro ponto que está começando a aumentar o debate, que antes o CrossFit ele veio com uma ideia muito do físico, do fitness, mas que hoje já tem ganhado bastante atenção sobre aspectos associados à sua saúde. Como ele pode ajudar no emagrecimento, a diminuir a prevalência de obesidade e logo, se está diminuindo a prevalência de obesidade, você consegue diminuir a prevalência de outras doenças, como o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, entre várias outras associadas com a má alimentação e com a falta de exercício físico. Então, pessoal, eu acho que a ideia principal dessa nossa entrevista de hoje foi sobre o exercício físico, o CrossFit, o processo de emagrecimento, que não é algo que você consiga através apenas da sessão de treinamento. Você precisa modificar vários aspectos da sua vida para que você tenha um emagrecimento duradouro, para que você não se auto-sabote e consiga sustentar isso a longo prazo. Então, pessoal, para encerrar, a nossa principal dica para vocês é: procure exercício que você gosta, porque a chance de você permanecer lá é muito maior e isso com certeza vai te ajudar no emagrecimento sustentável de longo prazo. Então, se você gosta do CrossFit, fica lá que vai dar resultado. E gostaríamos de deixar o convite para o próximo episódio, que será sobre o aspecto competitivo da modalidade. Se você quer ser um atleta de CrossFit, quais são os passos que você deve ter para que você consiga ser um campeão das principais competições do Brasil e do mundo. Fica ligado que a gente vai falar do alto rendimento. Gostou do vídeo? Curte o nosso canal no YouTube, vê a rede social da Max Titânio e vamos aproveitar para obter um monte de conhecimento e informações sobre o CrossFit, pessoal. Muito obrigado.